Precisamos ouvir a tua santa e gloriosa voz. Senhor, fala conosco, nos abre o entendimento, nos dê a tua graça, porque sem ela não podemos pregar. Sem a graça e a misericórdia do Senhor não podemos compreender e entender aquilo que o Senhor tem para falar ou fazer. Nos ajuda, nos direciona, pois nós nos colocamos inteiramente aos teus pés, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se acomode aí, meu irmão. Se acomode aí para ouvir a palavra do Senhor. Livro de Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, enraizados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça e transbordando em gratidão. Vamos ler de novo esses dois versículos? Eu trouxe duas versões aqui, né? Eu li aqui na Bíblia corrigida, agora eu vou ler aqui na NVI, versão internacional. Olha só: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. Que maravilha! Transbordando de gratidão. Amados, eu trago uma mensagem do céu para a vida de vocês. E eu queria que neste momento você parasse tudo para entender o recado de Deus para a tua vida. Nós estamos aqui meditando na palavra que está em Colossenses 2, versículos 6 e 7 apenas. E meditando à tarde agora nesta mensagem, irmãos, Deus ele me falou coisas inefáveis, coisas lindas. E eu queria compartilhar isso com você. Eu queria que você recebesse isso de todo o teu coração. Mas enquanto eu estiver fazendo menção da palavra, não divida a palavra com a televisão. Não divida a palavra com outras coisas. Não dê uma entradinha aqui na palavra e depois vai ver uma mensagem no WhatsApp. Para. Depois você lê a mensagem no WhatsApp. Depois você vê a televisão. Agora é momento que você está 100% ligado aqui na mensagem de Deus. Pastor, eu nunca tinha parado para ouvir uma mensagem dentro do livro de Colossenses. Pois é. Muito pouco se fala dessa carta, segundo escreveu Paulo aos Colossenses. Mas é uma carta tão rica, irmãos, que a gente consegue tirar detalhes de sua palavra. E um desses detalhes a gente consegue perceber que a principal preocupação de Paulo era que os cristãos vivessem exclusivamente o evangelho da maturidade. Uma das maiores preocupações de Paulo era que o povo vivesse o evangelho da maturidade. Só que depois de tantos anos que se passaram, nós ainda esbarramos no mesmo processo que o povo lá atrás passou. Pois, você que é inteligente, se há 2000 anos atrás um evangelista pregava, fazendo com que o povo tentasse, fazendo com que o povo voltasse o entendimento para a maturidade, depois de tantos anos, haja vista, era para estarmos bem mais evoluídos, mas infelizmente não é o que acontece. Infelizmente, amados, nós estamos vivendo, até o que parece,
um tempo de imaturidade, um tempo onde o crente não consegue se firmar em nada, aonde o crente oscila, aonde o crente vive a latência. Mas de repente quinta-feira ou domingo, se o Senhor me permitir, eu vou pregar um pouco sobre essa palavra que pouco se fala no vocabulário português, né? A palavra latência. E eu vou te explicar, né, o que é, aplicando-se a mensagem. Nós vivemos isso, um povo que não evolui nos seus pensamentos, não evolui nas suas atitudes, não evolui no falar, é os mesmos comportamentos, são as mesmas atitudes, são pessoas que não conseguem ser aprovadas e acabam ficando barradas sempre nas mesmas provações. São pessoas que passaram a mesma provação há 10 anos atrás e que não conseguiram vencer. Então a maior preocupação de Paulo era levar um evangelho de maturidade. E pegando essa palavra maturidade, ela significa aqui, ó, o efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Estado das pessoas ou das coisas que atingiram um completo desenvolvimento. O que Paulo queria, pastor Felipe? Paulo queria que o povo se desenvolvesse. Paulo queria que o ministério se desenvolvesse, que o ministério não ficasse paralisado, parado. O que Paulo tentava fazer com a sua pregação? Levar o povo a desenvolver, não só fisicamente, mas também mentalmente. Pois uma das coisas que mais nos travam é a nossa mente. É uma das coisas que não deixam que as atualizações cheguem para a nossa vida. Pois dito, nós estamos vivendo uma era tecnológica onde tudo evolui, tudo progride. Hoje o celular é lançado. Daqui a 2, 3 meses lança outro melhor do que ele. Hoje nós estamos vivendo numa constância de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Mas parece que o povo cristão, parece que o povo de Deus parou no tempo. O povo está parado, estagnado na evolução. O povo está estagnado no desenvolvimento. É sempre os mesmos pensamentos, é sempre as mesmas crises, é sempre o motivo do choro, é sempre o mesmo. O motivo da frieza é sempre o mesmo. O motivo de querer desistir é sempre o mesmo. São pessoas que não evoluem. E Paulo, ele pregava em prol disso. Agora preste atenção nisso aqui. Nunca entenderemos o verdadeiro evangelho se não alcançarmos a maturidade e desenvolvimento espiritual. O que adianta muitas pessoas baterem no peito e dizer eu sou evangélico, se não entende o que é o evangelho? Porque para você entender o evangelho, você precisa ter maturidade. É como, por exemplo, eu pegar uma criança e tentar explicar para ela o que é servir a Deus. Ela talvez vai falar assim, poxa, é bênção, mas a fundo ela não vai compreender. Por quê? Porque o seu raciocínio ainda é de uma criança. E eu vou ler isso aqui para você. Olha o que o próprio Paulo diz no livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O mesmo Paulo que prega sobre desenvolvimento vai falar isso aqui. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Poxa, o próprio Paulo no início do seu evangelho, no início da sua caminhada, ele está dizendo: meus pensamentos, o meu jeito de falar, o meu raciocínio é de menino. Eu falava como menino, agia como menino, as minhas atitudes eram como menino. Em outras palavras, tem crente que conhece a Bíblia, conhece a palavra, conhece as instruções, prega com excelência, né? Fora a pessoa, ou melhor, dentro
dentro a pessoa vive um evangelho de excelência, mas lá fora o evangelho é o evangelho de menino. Sua fala, seus erros, suas atitudes, a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz. A pessoa não vigia no falar, não vigia no andar, não vigia suas companhias. É um povo, nós estamos vivendo um povo que só vive a maturidade dentro da igreja, só vive a maturidade quando veste a roupa da igreja, quando pega a Bíblia e vem para a igreja, mas quando sai da igreja continua pensando como menino, continua agindo como menino, continua falando como menino. É um povo que dentro da igreja dá a paz do Senhor, mas é um povo que lá fora diz qual é, mano, qual foi, e cheio de gíria, cheio de costume, cheio de mania. Um povo que entra dentro da igreja e que glorifica o Senhor através de um cântico, através de uma oração, é até especialista em falar em línguas, mas quando sai da igreja, a sua boca está cheia de palavrão, a sua mente está cheia de malícia. Eita, meu Pai, é um povo que parou no tempo, e aí você observa a vida dessas pessoas, ela não progride, ela não cresce, ela não vai, aquilo que era para fluir não flui, aquilo que era para avançar não avança, porque ela está sempre esbarrando na imaturidade. Aqui Paulo relata que um menino fala como menino, pensa como menino e raciocina como menino. Por mais que você pegue uma criança superdotada, em algum momento ela vai mostrar que ela ainda é uma criança. Por mais que você pegue uma criança que ela seja especialista em línguas e letras e estudos, uma hora ela vai querer brincar. Por quê? Porque dentro dela ainda está o espírito de criança. E tem crente assim. Tem crente que quer mostrar maturidade para outro crente. Mas quando está na roda dos escarnecedores, quando está perto de um incrédulo que tem que mostrar testemunho e que tem que mostrar uma vida digna e correta diante de Deus, aí abre a boca como um menino. Aqui Paulo aponta para a inexperiência e imaturidade. Assim vivemos nos dias de hoje. Crentes que não amadurecem e que acabam e que não se desenvolvem ministerialmente e espiritualmente. Pois a fala ainda é de menino. O jeito de pensar ainda é de menino. E um menino não pode ter ministério. Eu te provo isso na Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que o ministério de Jesus começa mesmo com 30 anos de idade, quando Jesus está totalmente maduro. Segundo alguns filmes evangélicos que tem por aí, alguns relatos, Jesus já ia no templo, pregava a palavra, mas o ministério mesmo só começa quando ele está enraizado, maduro. E aí eu entendo algo aqui fantástico. Vivemos em dois tipos de evangelho. O primeiro evangelho, o evangelho da maturidade. E o segundo evangelho, o evangelho da imaturidade. O evangelho da imaturidade é aquele que deseja o crescimento. Presta atenção nisso aqui, eu estou montando a mensagem. O evangelho da imaturidade é aquele que deseja o crescimento, deseja ser visto, busca, jejua, ora, sobe monte, lê a Bíblia, fala em mistério. Tudo para ser reconhecido. Vê se não é isso. Nós vivemos um tempo onde a pessoa até se prepara, mas o intuito do preparo dela é para ser reconhecido. O intuito dela jejuar é para ser reconhecido. O intuito dela falar em mistério é para ser reconhecido. O intuito dela estudar muito a Bíblia é para ser reconhecido. É por isso que tu não vai. Porque Deus conhece teu coração. Pois quem estuda a palavra para ser reconhecido mostra que ainda é imaturo. Quem estuda a Bíblia para receber aplauso de outro homem é porque ainda mostra e denota-se imaturidade. Se você jejua para receber aplauso de alguém, porque você jejua 40, 50, 60 horas, é porque você ainda é imaturo. Porque o verdadeiro evangelho não é aquele que está buscando ou correndo atrás de reconhecimento. Mas a imaturidade, presta atenção,
Eu quero que você, se você puder, grave isso aí, volta o vídeo, né? Mas grave isso aqui. Mas a imaturidade é a falta de experiência necessária para suportar os problemas futuros e até mesmo as crises existenciais. Vou repetir. A imaturidade é a falta de experiência necessária para suportar problemas futuros e até mesmo crises existenciais. É como eu chegar para uma criança e falar: assume as contas da casa. Como é que ela vai fazer? Ela é inexperiente, ainda não tem habilidade para aquilo. O problema, sabe o que é? É que tem muitos crentes assumindo responsabilidades com a qual não tem habilidade para lidar. Eu vou repetir isso aqui. Tem muitos crentes por aí assumindo altas responsabilidades que não tem capacidade para lidar. O que adianta tu ter um nome? Eu sou, se tu não faz. Nome não é para ser dado para quem é. Nome é para ser dado para quem faz. Você não pode receber nome porque você é. Você tem que receber nome porque você executa aquilo a qual você foi chamado. Mas sabe por que você não consegue executar o teu chamado com eficácia? Porque você ainda é inexperiente para ele. Você ainda é inexperiente para lidar com circunstâncias. Sabe por que tem muita mãezinha nova aí que tem um filho e larga na mão da mãe? Porque não tem experiência de mãe. Não tem experiência para cuidar de filho. Engravidou antes, cedo. Não cuida nem de uma boneca, vai cuidar de um filho? Meu Pai, aleluia. A imaturidade é a ausência de raízes fortes. Você pode escrever isso aí? A imaturidade é a ausência de raízes fortes. Quem cresce sem raiz está suscetível ao primeiro vento ser derrubado. Tem muitas árvores aí que você olha e você fala: que árvore bonita, frondosa, mas na primeira tempestade você vê que ela cai. Por quê? Porque ela não teve raízes para suportar o vento. Ela não teve raízes para suportar a tempestade. E quem não tem raiz vive suscetível à queda. Quem cresce sem raiz está suscetível ao primeiro vento. É onde você vai na rua e você vê a árvore tombada. E quando... papai, isso aqui é muito forte. Quando uma árvore tomba, você vê com clareza que ela não tinha raiz. Quando uma árvore tomba, ela revela o que ela tinha por baixo, não é isso? Quando a árvore cai, você vê, porque ela, quando cai, ela levanta um pouquinho de terra que tem ali, e ela mostra que as suas raízes, ela era até grande, mas suas raízes não eram profundas. Sabe por que tem muita gente caindo nesse tempo? Porque não está tendo culto, eu estou fraco. Tu está fraco porque tu não tem raiz. Você errou porque você não tem raiz. Você está pecando porque você não tem raiz. Você se afastou porque você não tem raiz. Aleluia. O evangelho da maturidade é aquele que o crente deseja o crescimento. Só que não é o crescimento visível, é o invisível. Assim como as raízes de uma árvore, que entende que antes de gerar fruto, é necessário estar enraizada profundamente em um solo que lhe dará nutrientes necessários para uma vida longa e forte. Agora eu entendo por que Paulo disse aos Colossenses: ei, vocês precisam estar enraizados. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses? Não adianta gerar fruto. Porque a palavra, ela vai dizer que em Marcos capítulo 5, Jesus está passando com os discípulos. De repente um dos discípulos diz: mestre, uma figueira bonita, frondosa,
Só que quando eles chegam lá, a figueira não tem, é grande, mas não tem fruto. Tá bonita por fora, mas não tem fruto. Oh, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque talvez a raiz ainda é pequena e só pode gerar fruto quem está enraizado. Por isso Paulo disse: enquanto vocês não estiverem enraizados, vocês não darão frutos de gratidão. Eu vou falar isso daqui a pouco. Só gera frutos quem está enraizado. Quem não está enraizado não tem fruto. Que é outra? No livro de Lucas, a parábola do semeador, a Bíblia diz que o Senhor vem sondar a figueira e vê que a figueira não tem fruto. O cultivador fala: Senhor, deixa ainda mais um ano, porque eu vou cercar do lado, vou escavar, vou jogar esterco. Se daqui a um ano não gerar fruto, pode cortar, porque está ocupando inutilmente a terra. Quem não gera fruto, quem não está enraizado, ocupa inutilmente a terra. E no capítulo 15 do livro do Evangelho de João, o Senhor ele vai dizer: quem está em mim não der fruto, o Pai corta. Você está entendendo? Em vez de você estar preocupado em crescer à vista dos outros, você tem que estar preocupado com um crescimento que ninguém vê, mas que vai te sustentar no meio da crise, mas que vai te sustentar no meio da guerra. Aleluia! Isso aqui é muito forte. Eu quero contar uma pequena historinha para vocês. Presta atenção nisso aqui. Algum tempo atrás havia um médico que tinha por hobby plantar árvores. Isso aqui é muito interessante, irmãos. No quintal de sua casa, mas havia um fato interessante que chamava mais atenção do que o enorme esforço que ele fazia para plantar as árvores e mais árvores. Era o fato de que ele jamais regava as mudas das plantas ou as raízes. E isso foi observado por um vizinho que notou e logo veio falar com ele, né? E falou: rapaz, suas árvores estão demorando a crescer, olha só isso. O vizinho, Ivene, chegou para ele e falou: rapaz, você planta tantas árvores, mas você não as rega. E eu estou percebendo porque você não rega, ela demora a crescer. Olha a resposta dele. Certo dia, o vizinho do médico resolveu então se aproximar e perguntar a ele. Então o médico descreveu orgulhoso a sua fantástica teoria e disse que se regasse as plantas e suas raízes iriam se acomodar na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil. Oh, glória! Presta atenção! O vizinho chega para ele e fala para ele: olha, eu percebo que você planta muitas árvores, mas você não rega ela. Por que você não rega? E outra, se você não rega, ela demora a crescer. Aí o vizinho falou para ele: olha, deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que eu não rego? Porque senão as raízes dela vão se acostumar com a água fácil. E se você não rega, o que vai acontecer? Aí ele diz: eu deixo de regar ela. Por quê? Porque a árvore começa a entender que suas raízes não tem que estar na superfície, mas tem que estar mais profundo. Então ela começa a crescer suas raízes para baixo, em busca de nascentes e nutrientes. Oh, aleluia! Aleluia! Está entendendo isso ou não está entendendo, irmãos? É assim que o Senhor também trabalha com a gente. Às vezes o Senhor permite a seca chegar. Às vezes o Senhor permite a crise chegar. Às vezes o Senhor permite a luta chegar. Por quê? Porque se o Senhor nos der água toda hora, as nossas raízes serão superficiais. Mas se a seca chegar, nós vamos nos enraizar buscando águas ainda mais profundas, nascentes que estão mais fundo. Pastor, o que Deus quer de mim? Deus quer fazer você
ter raízes profundas, porque se você tiver raízes profundas, o vento não vai te levar, o pecado não vai te derrubar. Se você tiver raízes profundas, essas raízes denotam maturidade espiritual. Não vai ser qualquer conversa, acusação, qualquer dedo que vai tirar você da graça, da paz. Hoje as tuas raízes são superficiais, sabe por quê? Qualquer julgamento te tira da graça, qualquer palavra te irrita, qualquer palavra te estressa, você perde a paz, você sai da linha, você, Arabando, eu vou falar, você sai do propósito, mas Deus está me levantando aqui nesta noite para dizer: se você tiver raízes profundas, você não vai ceder. Se você tiver raízes profundas, você não vai se abalar. Se você tiver raízes profundas, ainda que você seja jogado na cova dos leões, ainda que você seja jogado para ser queimado vivo, crucificado e pelado, você não vai temer, você não vai sofrer, você vai permanecer. Aleluia. Ei, por que você não rega? Eu não rego elas para que elas aprendam a buscar nutrientes mais profundos. Passado um determinado tempo, até hoje, aonde aquele homem colocou aquelas árvores, nasceu-se um grande bosque. Ele faleceu e seus filhos viram o crescimento daquelas árvores. Meu Pai da glória, aleluia. Sabe o que acontece? Aquele homem plantou, não viu, mas a sua geração pode contemplar. Sabe por quê? Vai vir outras e outras e outras gerações que vão poder contemplar. E alguém vai perguntar: quem plantou? Foi mamãe, foi papai. Oh, glória a Deus. Está entendendo isso, sim ou não? Está entendendo ou não? O Senhor quer te enraizar, meu irmão. O Senhor quer enraizar você. E para Ele poder te enraizar, você vai ter que descer mais profundo. Aleluia. Glória a Deus. Porque a falta de água estimula a árvore a crescer ainda mais. E suas raízes em busca de nutrientes, fontes de água, que são encontrados em nascentes profundas. Irmão, se você pegar um lugar seco e você começar a cavar, você vai chegar numa nascente de água. E essas nascentes só são encontradas se ela estiver bem profunda. Oh, glória! Evangelista, sabe por que as árvores no deserto são as árvores que ficam mais fortes? Porque elas têm pouca água. E por elas terem pouca água, elas vão crescendo para baixo. Tem árvores que você olha e você fala: pô, essa árvore pequenininha, mas você não consegue tirar a raiz dela. Por quê? Em cima ela é pequena, mas embaixo suas raízes são profundas. Às vezes, alguém olha para você e não te dá nada. Sabe por quê? Porque quem te vê, vê o visível. Aleluia. Eu preparei o tabuleiro para entrar com checkmate. Pode? Pode ou não? Vamos embora. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, eu entendo o que eu estou falando aqui. A palavra de Deus diz que vai dizer que o profeta Samuel entra. Quando ele entra, quem vem na frente? Uma árvore grande, frondosa, chamada Eliabe. Quando Samuel olha, Samuel diz: epa, certamente estou perante o rei de Israel. Lá no céu o Senhor olha para Samuel e fala: Samuel, Samuel, eu não vejo como você vê. Você está vendo a árvore para o lado de fora. Eu estou vendo a árvore para o lado de dentro. Quem é então, Senhor? Tu vai ver. É pequeno, é ruivo, não tem nenhuma aparência, mas suas raízes já estão profundas, a ponto de enfrentar um gigante. Aleluia.
Está entendendo isso ou não? Às vezes quem te olha não te dá nada, porque te vê por fora, mas o Senhor te vê por dentro. O Senhor tem visto as tuas raízes. Aleluia. Agora olha isso aqui. Versículo 7, parte A. Enraizados e edificados nele. Paulo ele dá uma ordem para que os colossenses fossem enraizados e edificados nele. Nele quem? Jesus. O término do enraizamento de uma árvore faz ela começar a produzir frutos de qualidade, identificando ela como uma árvore edificada. Como eu sei que as raízes de uma árvore estão bem fundamentadas? Quando ela gera fruto. Porque ninguém consegue gerar fruto enquanto não estiver enraizado. Ninguém consegue gerar fruto se suas raízes não estiverem fortificadas e fortalecidas na terra. Por quê? Porque a terra produz o nutriente necessário para que ela possa gerar fruto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem árvores que enquanto estão crescendo geram frutos, mas tenta experimentar o fruto dela, é azedo, amargo. Por quê? Porque suas raízes ainda não têm um nutriente suficiente para gerar. Então ela vai gera um fruto amargo. Tem muito crente gerando fruto amargo aí, sabe por quê? Porque não está enraizado. Tem muito crente gerando frutos amargos, porque ainda não foi enraizado em Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enquanto Pedro não enraizou, também não frutificou. Sabe o que eu estava lendo esses dias? Eu estava lendo que Pedro, num determinado momento que Jesus pregava a palavra, Pedro, ele começou a ver umas crianças meio agitadas, e Pedro começou a querer expulsar as crianças, espantar as crianças. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, imagine quantas pessoas saíram do culto chateadas com Pedro. Imagine quantas pessoas saíram do culto zangadas com Pedro, porque Pedro era choco, ignorante, Pedro não sabia falar. Quantas pessoas iriam ouvir Jesus falar, pregar, enquanto Pedro enxotava elas para fora do templo? Até que Jesus chega para ele e fala, Pedro, Pedro, calma! Porque das crianças são o reino, Pedro. Oh, aleluia! Mas Pedro, enquanto não esteve totalmente enraizado, não produziu frutos. No livro de Gálatas, capítulo 2, você pode ler. Num determinado momento, Paulo vai dizer, ele fala assim, Paulo vai dizer, sabe o quê? Num determinado momento, eu tive um conflito com Kefas. Kefas era Pedro. Porque Pedro pregava o evangelho aos judeus, mas quando o gentil chegava, Pedro se levantava e saía. Até que Paulo vai falar para ele, esse não é o... Paulo vai dizer, Pedro, esse não é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Pois aquela mulher um dia seguiu a Jesus dizendo, Senhor, me faz um milagre. Então o Senhor disse, mulher, não é lícito tirar da mesa para dar aos cãozinhos. Mas aquela mulher grita, Pedro, até os cãezinhos podem comer da migalha que cai da mesa. Então o Senhor disse, nunca se viu fé como aquela. Pedro, não rejeita o gentil. Pedro só pôde gerar frutos depois que estava enraizado. Meu pai, Davi só se sentou no trono quando estava totalmente enraizado e edificado e pronto para gerar frutos. Pastor, o que Deus consagrou Davi aos 17? E depois de quase 10 anos foi que Pedro foi se sentar no trono. Porque, eu vou falar isso aqui. Porque Deus não dá trono para gente imatura. Quer mais? A palavra de Deus vai dizer no livro de Reis que Ezequias senta-se ao trono com 25 anos de idade. Só quando Ezequias chega na idade matura, o Senhor dá o trono para ele. Deus não dá trono para criança. Deus dá trono para o incrédulo, maduro.
mas não dá trono para um crente imaturo. Deus prefere pegar alguém lá de fora, irmãos, que tem maturidade suficiente para suportar crise e pancada, do que dar na mão de um crente imaturo, que na hora da pressão vai chorar, vai querer jogar o balde d'água. Oh, aleluia! Agora pega isso aqui. Ana só gerou Samuel quando estava totalmente madura, a ponto de não dar mais ouvidos para Penina. Você está pensando que Deus deu Samuel enquanto Ana não comia? Você está pensando que Deus deu Samuel para Ana enquanto Ana ficava dando ouvido para Penina? Quando Ana decidiu dobrar o seu joelho diante do altar e dizer: pronto, Senhor, já cheguei no nível de maturidade. O Senhor falou: então agora engravida. Por quê, pastor? Porque só pode gerar quem está enraizado. Enquanto não se enraizar, tu não tem condições de gerar nada e nem ninguém. Meu Deus. Quando ela deixou de dar ouvidos a Penina, o Senhor falou: agora você está pronto. Vamos embora mais? Vamos mais ou não vamos? Sara só gerou Isaac quando entendeu o propósito e finalmente se enraizou na promessa. Não, isso aqui eu vou repetir. Sara só gerou Isaac quando entendeu o propósito e finalmente se enraizou na promessa. Quer que eu te explique isso aqui? Sabe qual foi o momento exato que Sara entendeu o propósito? A Bíblia diz, no capítulo, se eu não me engano, 17 a 18, do livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor chega e fala para Abraão: Abraão, certamente daqui um ano a tua esposa dará à luz a um filho. Sai atrás da porta. Ela ri. Quando ela ri, o anjo pergunta para ela: você está rindo de quê? Ela sai da porta. Aqui que ela começa a entender o propósito. Quando ela sai, o anjo chega para ela, olhando dentro dos olhos dela, dentro dos olhos. Fala para ela assim: ei, será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Ali ela entende o propósito. Por quê? Porque quando o anjo fala isso para ela, ela lembra de Ur dos caldeus. Quando o anjo fala assim para ela: existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Ela lembra lá de Ur, da onde ela saiu. Ela lembra o que ela passou, o que ela viveu. Meu pai. Tem gente que só consegue entender a promessa quando o anjo fala com ela face a face. Quando ele fala, ela entende. E quando ela entende, ela engravida. Engravida do sorriso. Pastor, como é que o senhor tira essa conclusão? Porque no capítulo 21, a mesma Sara que duvidou, agora vai cantar um hino de vitória dizendo: e o Senhor me deu motivos para sorrir. Oh, aleluia! Vamos mais! Para mudar de nome, Jacó precisou mostrar para o anjo que estava totalmente maduro, edificado e enraizado. Pastor, me prova isso. Livro de Gênesis, capítulo 32. A Bíblia diz que o anjo guerreia com Jacó a ponto de deslocar a junta de sua coxa. Oh, meu Pai do céu, isso aqui é lindo. E quando desloca, ele percebe que Jacó não retrocede. Ele percebe que Jacó não arreda o pé. Então o anjo diz: me solta. E Jacó responde: não te deixarei ir enquanto não me abençoardes. Só que o processo de Jacó de maturidade começou quando ele pediu Raquel e recebeu Lia. Quando ele teve que trabalhar 14 anos para receber aquilo que ele queria. Meu pai, isso aqui é Bíblia, gente. Vamos lá. O último parágrafo do versículo 7, que é a parte B, diz assim: transbordando de gratidão. Então vamos ler de novo? Vamos ler lá de novo, ó. Versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele,
firmados na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. Aí eu pego isso aqui. Significado de gratidão: reconhecimento por um benefício recebido. Jefferson, tu não sentir presença de Deus porque tu está muito desviado. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é lindo, rapaz. Qual foi o momento que Pedro começou a ter gratidão com Jesus? Fala para mim. Depois de estar enraizado. Certo? Certo ou não? Certo? Só num dado momento, quando alguém fala assim: Pedro, nós vamos te matar. Isso aqui é aqui. Pedro, nós vamos te matar. Pedro fala: mate? Como vocês vão me matar? Nós vamos te matar igual o mestre de vocês morreram na cruz. Pedro, opa. Vou repetir. Gratidão, reconhecimento por um benefício recebido. Pedro começa a transbordar gratidão e diz: sabe o quê? Eu não mereço morrer como o meu mestre morreu. Tire a cruz de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de todas as coisas que ele fez por mim. Só transborda de gratidão quem está enraizado. Pastor, mas o quê? Agradecimento e provas de gratidão. Oh, meu Pai do céu. Ainda tem Bíblia nisso, gente? Tem? Meu Deus. Paulo vai dizer: fiz-me fraco para com os fracos, tolo para com os tolos, a fim de ganhar todos. Paulo abriu mão da sua própria vida para ganhar alguém. Quando a gente está enraizado, vou falar. Quando a gente está enraizado, a gente não tem preocupação com nós mesmos. Nós começamos a nos preocupar com quem está do nosso lado. Agora eu entendo porque um dos mandamentos do Senhor é: amai a Deus em primeiro lugar. Porque quem ama a Deus está enraizado. E depois ele diz o quê? Depois de estar enraizado, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Pastor, o senhor quer falar mais o quê? Posso ou não posso? Você entende agora por que Noé, quando abre a porta da arca, planta uma vinha e depois de plantar a vinha vai beber da própria? E Cã vai rir dele porque vê Noé bêbado. Só que Noé vai se embebedar. Sabe por quê? Porque a preocupação não era dele. A preocupação era ver quantos mortos perderam a oportunidade de estar dentro da arca. Quando você está enraizado, você tem prazer de falar de Jesus. Quando você está enraizado, você tem prazer em dividir o pão. No meio dessa crise, quantas vezes tu saiu na rua para alimentar um necessitado? Nessa crise, quantas vezes tu abriu a tua despensa para dar 1 quilo de arroz? Pastor, mas eu não tenho nada de vida. Pastor, mas a crise está chegando aqui em casa. Está chegando, sabe por quê? Porque você não aprendeu o princípio da divisão. Porque quem divide não vive em crise. A pergunta que eu quero te fazer é: você está enraizado ou não está? Você está enraizado ou não está? Hein? Oh, aleluia. Você ainda comete aqueles erros de crente menino? Tem um corinho de fogo, né? Crente menino, tem? Eu não vou nem entrar nisso aqui, não. Alô? Reconhecimento por um benefício recebido só transborda a gratidão quem está totalmente enraizado. Jefferson, nós estamos vivendo um tempo em que não existe mais gratidão. Não é verdade? Não existe mais aqueles que agradecem. Poxa, obrigado, você fez isso por mim. Sabe por quê? Porque não tem raízes. Chega de maturidade.
Chega de perder nas mesmas provas. Chega de ser reprovado nas mesmas circunstâncias. É tempo das tuas raízes crescerem. E eu termino com essa. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 6, vai dizer que aqueles que confiam no Senhor estão plantados, oh glória, estão plantados, é como se fossem plantados, e as suas raízes se estendem para o ribeiro. Aleluia. Você precisa estender as tuas raízes para o ribeiro. Quem é o ribeiro? Livro de João, capítulo 4, Jesus vai dizer para a mulher samaritana: dai-me de beber. A mulher questiona. Ela fala, ele fala, se você soubesse quem te pede beber, tu beberia dessa água e nunca mais teria sede. Me afogando em ti. Me parou o louvor aí, meu filho? Bota aí, bota aí. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aí onde você está, sinta a presença. Como é que estão os comentários aí? O povo está recebendo? Meu Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. Fecha os teus olhos aonde você está. O meu fôlego tu és. Oh, aleluia. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Isso, fecha os teus olhos, adore. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Cante, cante, eu seguro. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Amacuia, Xerebede Candaragaçuia. Ribede Campuia, Sebede Candaragaio. Ei, Alabara, Xerebede Candaragaio. Pai, eu amo tua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro, Senhor. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vamos, só renovada. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Devolva conta, glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Diga! Tudo
que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluia! Eu te quero, eu vou, eu te quero, eu quero mais, eu quero Aleluia! Ó, nós vamos colocar aí. Eu quero que você coloque aí, hashtag enraizados em Deus. Eita, meu Pai. Vai bombar? Vai? Enraizado em Cristo, enraizado em Deus. Você vai colocar no teu status. Vai colocar no Instagram. Você vai colocar no teu Facebook. Você vai colocar que culto foi esse, que palavra foi essa, que unção foi essa. Oh, aleluia! Que presença de Deus, irmãos, nesse lugar, irmãos. Que presença nós sentimos nesse lugar, papai. Que presença nós sentimos nesse lugar, papai. Oh, aleluia. Ó, esse louvor aqui é para quem está enraizado, ó. Ó, ó. Cortaram Meu Deus. a árvore cheia de vida, cortaram. Meu Deus. E os frutos que ela produzia se acabaram. E chega o quem me diz: acabou a história aqui. Sinta a presença de Deus. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra quem determina. Podem até ter cortado a árvore, mas as raízes vão voltar a dar fruto de novo. E eu vou restituir A esperança para a árvore cortada novamente crescerá. ao cheiro das águas e se caso envelheceu Meu Deus. na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus quis, Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a negar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ó, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. amado, eu quero que você compartilhe aí no Instagram, compartilhe no Facebook, marque alguém, pelo amor de Deus, alguém precisa ouvir essa palavra.
Alguém precisa ouvir essa palavra. Você precisa marcar pessoas. Você precisa compartilhar logo mais. Essa mensagem vai estar no nosso YouTube, lá no canal do YouTube. É só você botar lá, Pastor Felipe Cavalcante. Oh, glória, aumenta, aumenta, aumenta. Ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu a terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho. Deus, eu oro ao Senhor, meu Pai. Tira toda imaturidade de nós. Tira toda imaturidade dos teus servos, Senhor. Nós precisamos ser maduros, Pai. Precisamos ser maduros para enfrentar, meu Deus, as batalhas. Precisamos ser maduros para enfrentar, meu Deus, as acusações. Precisamos ser maduros para enfrentar as perseguições. Sustenta teus filhos, Senhor. Pai, em raiz. Eles precisam, meu Pai, se enraizar, Pai. E mais profundo. Aleluia. Nós precisamos ir mais profundo. Talvez o Senhor permitiu o vírus para que a nação brasileira fosse mais profundo. Há muito tempo, Senhor, que nós não vemos um presidente anunciar um jejum. Há muito tempo não vemos a noção coletivamente, Pai, jejuar, Pai. Então o Senhor permitiu a seca, permitiu o problema, permitiu a porta da igreja fechada, para que a gente lesse mais a Bíblia, para que a gente subisse mais o monte, para que a gente orasse mais. Enraiza, tira toda a raiz, Senhor, de imaturidade, mas que possamos nos desenvolver diante do Senhor, meu Pai. Meu Deus, eu entrego esta mensagem nas tuas mãos, eu entrego esta live nas tuas mãos. Eu quero te agradecer porque hoje, meu Pai, esta live, Senhor, ela foi perfeita debaixo da presença do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu entrego essas vidas, estas casas que recebem, meu Pai, a nossa voz, que recebem este culto nas tuas mãos, Senhor. E eu já te glorifico porque eu sei que o Senhor é Deus. Deus de milagres, Deus de maravilhas. E você que crê na tua casa, diga amém. Diga glórias e glórias a Deus. Amém? Amados, que Deus te abençoe, né? Compartilhe, irmãos, essa live, compartilhe aí, marca alguém, né? E vamos colocar a hashtag enraizados em Cristo, enraizados em Deus, unção renovada. Você vai colocar aí, que culto foi esse, né, irmãos? Foi bênção demais. Irmãos, nós já vamos caminhando para o fim, mas eu quero lembrar vocês, tá? Isso aqui é muito importante. Eu estou aqui com uma garrafa, né, do sangue do Cordeiro, tá aqui na minha mão, tá? E neste domingo, irmãos, é a Santa Ceia do Senhor. E não só a Santa Ceia. Esse domingo agora também, né, é caracterizado pela sua data da ressurreição de Cristo. Sexta-feira da paixão, sábado de aleluia, e domingo da ressurreição de Cristo. Amém? Domingo agora nós estaremos ceando. E eu queria que você, irmãos, comprasse uma garrafa. Essa que eu comprei aqui é a grande, mas vende a pequena, a menorzinha. Eu queria que você comprasse, adquirisse o sangue do Cordeiro, tá? Eu queria que você comprasse o sangue do Cordeiro, porque domingo você vai ceiar com o Senhor aí na tua casa. Você vai preparar. Eu quero que você prepare, sabe? Eu quero que você faça algo bonito, algo legal para Jesus.
Você vai preparar uma mesa de Santa Ceia na tua casa. Poxa, pastor, mas na minha casa só eu participo da Santa Ceia. Não tem problema. Você vai preparar uma mesa, você vai botar o pão, você vai botar o sangue do cordeiro, que é o suco de uva, você vai colocar aquela mesa ornamentada e você vai ceiar com Deus aí na tua casa. Amém? Nós vamos transmitir em nome de Jesus a Santa Ceia do Senhor. E eu quero que você participe. E no domingo também eu vou consagrar, né? Você vai deixar um pouco do suco de uva. Nós vamos consagrar. Por quê, pastor? Porque após a Santa Ceia, você vai, após o culto, você vai ungir os umbrais da tua casa com o sangue do Cordeiro. Amém? Para que praga nenhuma, para que maldição nenhuma chegue na tua casa. Você entendeu? Então você vai no mercado, tá? Você vai no mercado, você vai numa vendazinha, você vai comprar uma garrafinha de suco de uva, tá? Amém, pessoal? Não é vinho, é suco de uva. Vai comprar o suco de uva e você vai preparar a Santa Ceia na tua casa. E domingo nós vamos fazer o culto de Santa Ceia, vamos transmitir ao vivo e você vai ceiar com Jesus aí da tua casa. Tá bom, igreja? Em nome de Jesus. E após a Santa Ceia, nós vamos orar consagrando uma vez mais o sangue do Cordeiro e você vai ungir os umbrais da tua porta. Amém? E domingo você vai trazer uma oferta, tá? Nós vamos abrir a nossa igreja, a igreja vai estar aberta a partir das 18 horas. Amém? E eu vou deixar o presbítero aqui e o presbítero vai trazer, você vai trazer a tua oferta e ele vai receber os dízimos, as ofertas, você que quiser ofertar ao Senhor, tá bom? Em nome de Jesus, e vai correr para a tua casa para participar da Santa Ceia que será transmitida ao vivo, tá bom? Gente, eu amo vocês demais. Eu sei que esse domingo vai ser um domingo muito difícil, principalmente para a gente que está acostumado, dia de Santa Ceia, ver a nossa igreja lotada, de não ter mais lugar, né? Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Peço que você ore por mim, não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela pastora Viviane, não deixe de orar pela minha filha Rebeca. Nós carecemos e precisamos de oração. Ore por nós, irmãos, ore pela nossa vida, pois nós precisamos muito, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos chegando ao final aqui do nosso culto online. Que a unção de Deus chegue aí na tua casa. E quinta-feira, a pastora Viviane vai estar trazendo a mensagem novamente. Na quinta-feira da família, na quinta-feira da resposta de Deus, tá bom? A partir das 8 horas da noite. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero finalizar com uma oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado porque o Senhor fez grandes maravilhas neste lugar. Agora leva os teus filhos em paz e segurança, livres, guardados e protegidos. E aqueles que estão em casa, que recebam a graça e a paz do Senhor, meu Pai, também na sua casa. Que o livramento, que a unção do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Sustenta aquele que está necessitado, aquele que precisa de um socorro, aquele que precisa de um milagre. Pois nós te agradecemos, Pai querido, e entregamos a nossa vida e o nosso coração na palma das suas mãos, em nome de Jesus. Estende as suas mãos à frente, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, suas doces e ricas consolações do seu Espírito esteja sobre a tua vida. Se você crê, diga assim seja, diga amém e diga glória a Deus. Amém? Igreja, que Deus te abençoe poderosamente, que a unção de Deus esteja sobre a tua vida. Graça e paz, ó. Beijo no teu coração. Uma noite abençoada. Deus é contigo. Tchau, gente. Deus abençoe. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver,
Mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu. E os ventos sopraram cada vez mais fortes. E ainda assim eu prevalecia. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que